Você sabia que é necessário certo esforço da nossa parte para entrar no descanso de Deus? Eu me chamo Marcela Senator, escritora do Família com Graça, que escolheu transformar dores em lições. E hoje nós vamos entender como que pode servirmos a um Deus tão poderoso, fiel e que tem planos perfeitos e mesmo assim enfrentarmos a difícil tarefa de descansarmos nele. Queridos, muitas pessoas amam a Deus de verdade, com sinceridade, só que vive carregando responsabilidade que pertence a Ele. Nós tentamos controlar o futuro, prever problemas, evitar qualquer tipo de dor. Nós queremos que tudo saia conforme o nosso planejado. E isso é extremamente cansativo. A verdade é que descansar em Deus exige confiança. E eu sei que isso é mais fácil de falar do que praticar. É só olhar ao redor e ver a quantidade de gente que não tem dormido bem. Parece uma tarefa simples quando tudo dá certo, né? O desafio surge quando a gente não entende os caminhos que o Senhor está nos fazendo trilhar. Nós passamos por passos verdejantes, de repente vem pedra, penhasco, lamaçal, as circunstâncias começam a não fazer mais sentido, nós buscamos por respostas e elas não aparecem, e nessas horas o nosso coração deseja assumir o controle de tudo e confiar apenas naquilo que nós podemos nos agarrar. Mas é aí que a gente enfia os pés pelas mãos. Nós somos tentados a agarrar em qualquer coisa, nós atrapalhamos o mover do Senhor em nossas vidas. Nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, quando o que Ele nos pediu foi apenas para entregar um momento difícil, nos agarrarmos a Ele. Nós perdemos o foco e começamos a carregar o mundo nos ombros, só que Ele nos chamou para lançar sobre Ele o nosso fardo quando estiver pesado. A Bíblia Sagrada, lá no livro de Salmos, capítulo 37, fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Observa a ordem aqui do versículo. Primeiro existe uma entrega, depois a confiança, e só assim virá o resultado que Ele fará. Não diz aqui que a gente deve entregar e depois continuar carregando peso pelo caminho, ou que nós devemos confiar apenas quando compreendemos certas questões. Eu levo isso tão a sério com Deus que há anos eu tenho grudado no espelho da minha suíte uma frase com as seguintes palavras: confie, descanse e aproveite. Eu confesso que tem dias que eu preciso ler esse papel umas 10 vezes para ver se a minha alma captou o recado, gente. Eu creio aqui que ninguém consiga esperar de forma tranquila, sem confiar naquele que vai sustentar. O descanso, ele só pode vir até nós se aprendermos a confiar nesse Pai. Como é possível a gente desfrutar da jornada da vida se nós deixamos para descansar somente quando tudo vai estar resolvido? Nesse mundo nós vamos ter muitas aflições. Se a gente esperar por esse tempo perfeito para aproveitar a caminhada, talvez esse dia sequer chegue. Nós precisamos compreender que nós fomos chamados a confiar enquanto caminhamos. Recentemente, enquanto eu estava preparando o café da minha filha junto com meu marido no café de manhã de domingo, eu tive uma reflexão. Eu preparei tudo com carinho, cada alimento nutritivo, mesmo não sendo a comida preferida da minha filha. Enquanto eu estava ali arrumando aquela mesinha, eu pensei em como que eu ia ficar triste se ela olhasse para aquilo tudo e decidisse comer uma porcaria, ir lá na geladeira pegar uma porcaria. Lógico que eu não ia deixar ela comer, mas eu torci para que ela entendesse o que eu estava fazendo era bom para ela. Ela podia ter tido uma reação negativa e desprezado o que eu preparei, mas ela comeu mesmo a contragosto. E eu senti naquele instante Deus ministrando no meu coração. Todos os dias existe uma mesa preparada pelo Pai para cada um de nós. Uma mesa de graça, de paz, de direção, de provisão, de consolo. E por achar que a direção é difícil demais ou que não nos convém, nós deixamos de nos alimentar do melhor de Deus. O Salmo 23, ele diz assim: prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quando eu ouço isso, eu entendo que a gente pode até estar rodeado de pessoas que desejam o nosso mal ou em meio a muitas adversidades, mas em qualquer dessas ocasiões nós teremos uma mesa de proteção, de desfrutar, de paz e de alegria. O Senhor é quem prepara essa mesa de honra para mostrar até aos nossos próprios inimigos que somos protegidos dele. Lembrando aqui que os nossos inimigos não são de carne e sangue, ok? Só que muitas vezes nós decidimos por conta própria não nos assentarmos a essa mesa preparada pelo Senhor e acabamos por continuar famintos. Não porque Deus deixou de prover ou porque se esqueceu de nós, mas porque nós é quem escolhemos nos alimentar de ansiedade, de preocupação, de medo, de incredulidade, quando a gente opta pelo caminho mais fácil. Nós decidimos nos nutrir de inquietação e de desespero, enquanto que o alimento que Ele nos preparou é o descanso. Nós insistimos em carregar pesos que Ele mesmo nos instruiu a lançar sobre Ele. Talvez porque confiar e descansar seja mais difícil e trabalhoso do que gostaríamos, né? Confiar tem que abrir mão de controle, e o ser humano gosta de controlar.
A gente gosta de saber o que vai acontecer amanhã, ter respostas bem mastigadinhas, entender tudo nos devidos detalhes. Só que Deus frequentemente nos conduz por um caminho muito diferente. E de vez em quando nunca nos dá explicações. Muitas vezes o Senhor apenas dá um comando e espera para ver se a gente vai ser obediente. Foi assim com Abraão. Diz a palavra do Senhor lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Abraão foi chamado e obedeceu para ir para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Abraão não recebeu uma localização no WhatsApp, ele não teve uma coordenada de Deus para ir para um lugar definido. Deus não sentou com ele e perguntou se ele estava disposto a ir para o lado A ou para o lado B. Recebeu apenas uma direção com promessa. E isso continua sendo um desafio para nós. Nós queremos ser obedientes somente quando entendemos para onde Deus está nos levando e quando nos convém. Porque se assim não for, nós não movemos uma palha para lado algum. Só que a fé, ela nasce justamente quando a gente caminha sem enxergar tudo. Quando a gente dá o primeiro passo. E eu posso te falar, não se surpreenda se Deus colocar todos os incômodos para te mover. E Ele vai fazer isso por amor, por não aguentar ver a sua estagnação. E quando finalmente você conseguir caminhar, mesmo com medo, cansado, o Senhor vai firmar os seus passos e vai te sustentar pela mão dele. E ainda que você tropece, não cairá e não ficará prostrado. Salmo 37. A vida do cristão ela precisa ser baseada na fé e não naquilo que vê. É necessário nós aprendermos a crer no sobrenatural de Deus, crer no Deus que cura, que salva, que liberta, que liquida vícios, que restaura casamentos, que abençoa aquele que está lá na lona financeira. Talvez também seja difícil demais confiar, porque a gente já foi muito decepcionado por pessoas. Quantas pessoas que nós já confiamos em promessas que não foram cumpridas, já depositamos tantas expectativas em quem falhou conosco e sem perceber a gente projeta essas feridas para Deus. Mas o Senhor não é como os homens, o Senhor não mente, não abandona e Ele não tem uma memória curta. O nosso Deus não falha, aleluia. O problema é que frequentemente a gente avalia a fidelidade desse Deus pelo capítulo atual que a gente está vivendo nessa história, sendo que tem um livro gigante para ele escrever, parece uma frase de efeito, mas quantas vezes a gente se equivoca por ter a certeza que um deslize, uma derrota, um problema sério é o fim da linha para nós. José conheceu essa realidade, José do Egito recebeu sonhos de Deus, mas viu sua vida passar por rejeição da própria família, por escravidão, por prisão. Aos olhos dos outros parecia que estava tudo errado, mas anos depois ele compreendeu que era o próprio Deus dirigindo sua vida. Lá em Gênesis capítulo 50, José disse aos seus irmãos assim, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer o que se vê neste dia, conservar a vida de muita gente. Eu tenho certeza que José se sentiu abandonado, traído, injustiçado, esquecido, mas tudo aquilo fazia parte de um plano muito maior que Deus havia reservado não só para ele, mas para preservar a vida de muitos. Comece aí a refrescar a sua cabeça, inunda o seu coração de confiança e durma bem, pelo amor de Deus. Jesus está no meio dessa sua tempestade. Para de gastar energia nadando contra a maré de Deus. Se submeta com temor e obediência. Essa dificuldade aí que Ele está te permitindo passar. Ou você realmente acha que o diabo tem poder para te tocar sem autorização do Pai? Muitas vezes a gente não entende os caminhos de dor pelos quais nós passamos, mas nós precisamos confiar e descansar na certeza de que o que Ele está fazendo vai fazer total sentido lá na frente. Talvez seja isso que Isaías escreveu lá no capítulo 55 das Sagradas Escrituras, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Deus enxerga muito além de nós. A nossa visão ela é muito limitada, mas Ele sabe aquilo que a gente desconhece. Ele trabalha milimetricamente no nosso eu, no nosso entorno. Ele sabe como trabalhar, queridos. Então, para que querer fazer um trabalho que pertence a Ele? A nossa parte, eu vou te dizer o que é: obedecer, permanecer, confiar, descansar. E quanto a dele, transformar as circunstâncias que nos são desfavoráveis em proveito nosso e ao progresso do Evangelho de Cristo aqui nessa terra. A parte de Deus é realizar essa grande obra de transformação em nós e através de nós. Em Filipenses está escrito assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ninguém pode impedir o que Ele tem a fazer. Talvez por isso Jesus, sabendo que algumas situações seriam demais para nós, fez um convite para trazer alento à nossa alma, que está lá no livro de Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que benção! Isso não é um convite para a gente produzir mais, não.
para tentar fazer tudo de uma forma independente. É um convite para entrar no descanso dele. E descansar requer esforço da nossa parte. Hebreus 4:11 fala isso. O esforço de entregar aquilo que a ansiedade tomou, de permanecer quando a gente não vê resultado, né? Queridos, como uma criança que está sentada à mesa sem questionar o amor de quem preparou a refeição, nós também somos chamados a nos assentar diante dessa mesa que Deus prepara diariamente para nós. Se o Pai preparou essa mesa, o alimento, o sustento, talvez o nosso trabalho não seja só produzir, seja também confiar, descansar, aproveitar a jornada. Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam e aos seus filhos ele os dá enquanto dormem. Palavra de Deus, meus queridos. Então descanse o seu coração nessa certeza. Que o Senhor te abençoe e não se esqueça aqui de se inscrever nesse canal e salvar essa mensagem que pode ser que você precise dela novamente. Forte abraço, até a próxima.